Olá, bom dia. Eu sou Viviane. É um prazer estar aqui com vocês, apesar de longe, apesar de não poder estar aí fisicamente. E também, provavelmente, eu não conheço boa parte de vocês, mas eu já me sinto fazendo parte desse grupo. Então, primeiramente, muito obrigada a Deus, a Joelma, pelo convite. E eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre autocuidado. Eu vou Eu vou seguir algumas coisas que eu escrevi, mas vai ser mesmo uma conversa, um bate-papo que eu preparei. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Acho que foi direitinho. Até durante, se depois a Joelma quiser me fazer algumas perguntas, eu mando para vocês também, em forma de vídeo, individual, tá bom? Bom, então me apresentando, eu sou Viviane Lima, eu sou médica cardiologista. Vou completar 11 anos de formada este ano. E a medicina significou muita coisa na minha vida. Até alguns momentos para algum outro bate-papo. Gosto muito de bate-papo. Mas a medicina veio me trazer bastante amor. E isso eu descobri há pouco tempo. E também a importância do autocuidado. Muitas vezes nós, médicos, não sabemos a importância disso. E eu me comparando a 6 meses atrás, não tinha essa consciência. A gente faz, né? Muitas vezes a gente prega, a gente orienta, mas quando a gente pratica, a gente ressignifica muita coisa. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas coisas para a gente ir conversando, para trazendo a minha experiência, tanto da parte profissional como de vida também. E eu realmente acredito que o autocuidado, ou seja, cuidar de si, e aí tem vários patamares do autocuidado, ela é a chave da saúde. Sem isso, dificilmente alcançaremos a saúde de forma plena. É, e tem esses três pilares que eu acredito fortemente, né? É o autocuidado com o corpo, o autocuidado com a mente e o autocuidado com o espírito. Então, eu preciso cuidar dessas três esferas de forma integral. Claro que é gradativo, é processos, é passo a passo, mas quando estamos com essas três esferas conectadas em nós, sendo a promotora do cuidado, a gente vai sentir uma liberdade plena. Então, seguindo aqui um pouquinho. Opa, foi. Bom, uma das questões que eu aprendi recentemente, e quando eu falo aqui, gente, não é que eu sou dona da verdade, não, tá? São coisas que eu sinto. Eu vejo que também tem várias formas de seguir o mesmo caminho, mas essa é que para mim é a minha verdade e eu trouxe para compartilhar com vocês. Então, eu vejo que o autocuidado tem preceitos básicos em que devemos seguir para conseguir chegar a ele e fazer ele de uma forma realmente verdadeira e robusta. Ter responsabilidade, isso é fundamental. Ninguém mais é responsável por cuidar de si do que nós próprios. Então, tudo que acontece na nossa vida, e se diz respeito a nós, nós temos responsabilidade. Seja de fazer uma ação, seja de não aceitar uma ação. Então, isso para mim ficou muito claro. Precisamos ter esse senso de responsabilidade, onde nós somos a conexão. E depende da gente, somente da gente para fazer. Ninguém vai fazer pela gente. E só nós também vamos bloquear coisas que vêm até a gente e que não têm significado, que não vão nos impulsionar, que não vão nos fortalecer. Só nós também temos a responsabilidade de dizer o não e de dizer o sim. Então, isso para mim é fundamental. Dedicação. Então, a dedicação é você decidir, você perceber e ver que aquilo é importante para você, para o seu autocuidado. Você tem que se dedicar. Porque vão ter dias
você não vai estar com vontade. E a gente é a cada dia diferente, né? Nós somos únicas. Cada pessoa é única e cada dia é único. Então vai ter momentos em que você não vai estar animada, você não vai estar empolgada, você não vai estar motivada, mas você precisa se dedicar, assumir o compromisso. E isso tudo é linkado com a responsabilidade também, tá? E o amor. O amor tá para selar tudo. Você precisa ter amor naquilo que você faz. O amor com o outro, mas o amor consigo. E aí, quando você resplandece esse amor, você consegue transmitir e principalmente sentir. Uma das coisas para mim muito recente, onde eu não conseguia sentir o amor. Eu conseguia, sim, transparecer ele, e as pessoas sentiam esse amor, mas eu não conseguia muitas vezes sentir o amor de volta, o amor de Deus. Então, o amor é a questão que sela tudo. Então, você precisa estar aberto a sentir o amor, a ter o amor por você, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, para você com o próximo, né? E o amor envolve muito respeito, envolve limites. Então, esses três são o que eu acredito que são os preceitos básicos do autocuidado. Você ter responsabilidade por tudo aquilo que está envolvido com você, você se dedicar para conseguir aquilo que você quer e você fazer as coisas com amor. Ter amor. Transmitir e estar aberto principalmente a sentir. Bom, agora entrando mais especificamente, aí eu trazendo um pouco da minha parte aí, técnica do cuidar com o corpo, eu também quis trazer pilares, tá? Eu coloquei numa forma de pirâmide, não quer dizer que um tem mais importância com o outro, tudo está interligado. Eu vejo que é uma sequência que vai facilitando, tá? Então, a alimentação é fundamental. Hoje sabemos, tem toda a questão, né, do peso, da obesidade, e eu falo por mim, eu desde o meu final de infância sofro com a obesidade e estou em processo de controle e de ressignificação, e a alimentação é um pilar fundamental. Quando a gente vai analisar e fazer tratamentos direto para obesidade, onde há mudança comportamental, a alimentação é a base de tudo, tá? Muito mais impactante do que o exercício físico, quando você a alimentação. E o que eu realmente descobri comigo, eu falo por mim, Viviane, o que realmente funcionou comigo é o que eu chamo de controle alimentar, né? Porque aí envolve o autocontrole, também envolve responsabilidade. Então, para mim, comer é um ato que me dá prazer. Isso é um fato. Cada um vai ter uma relação com a comida, mas eu não posso deixar essa comida comandar. Então, eu tenho que procurar no meu dia a dia, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Eu tenho que procurar no meu dia a dia, e isso eu falo por mim, fazer processos de compromisso. Então, coisas básicas. Tudo que é natural é mais saudável para o organismo. Você tem menos processos industriais. Então, o seu organismo ele desinflama, né? Então, quando a gente come algo muito processado, onde tem muito produto químico, muito conservante, isso para o corpo inflama. Então, por que que o açúcar branco refinado, ele é pró-inflamação, ou seja, ele estimula a inflamação, porque ele passa por uma cascata desde lá da cana de açúcar até ele virar aquele açúcar branquinho. Então, por isso que os açúcares menos refinados, indo até o mascavo, indo até a parte próximo da cana, são, querendo ou não, mais saudáveis, né? Eles são mais saudáveis, eu tenho um processo menor, o meu organismo, ele aceita ele porque ele tem um processo de regulação menor que ele precisa fazer de reconhecimento da molécula básica, onde acabou sendo transformada por todo o processo químico que foi feito nas indústrias. Então, sim, essa questão de que menos processados, integrais, são a base da nossa alimentação, sim, devem ser a base da nossa alimentação, e aí não eu focando simplesmente na parte do peso, mas eu focando em saúde, onde eu vou ajudar o meu corpo a digerir, a extrair o nutriente que ele precisa e sem precisar inflamar. A inflamação, ela é a base de praticamente todas as doenças. Todas as doenças.
Vamos linkar um pouco com o que estamos vivendo, pandemia, tá? Esse último ano e meio eu tive à frente da pandemia, eu coordenava uma UTI adulto, onde a gente tinha predominantemente pacientes Covid gravíssimos. E a obesidade, ela é o principal fator de risco do Covid. E em praticamente todas as doenças. A obesidade, a base dela é inflamação. Eu tenho tecidos e mecanismos tanto da célula adiposta, a célula de gordura, como a parte de conexões hormonais, eu tenho esse circuito com inflamações intensas. Não só pelo tecido de gordura, mas pelo que a pessoa ingere. E essa inflamação, ela desequilibra toda a parte natural do organismo de defesas. Então, ela, como se fosse que ela rompe essa inflamação, ela faz barreiras aonde fica tudo desorganizado, fica tudo corroído. Então, a alimentação, ela é uma base, claro, envolvida com peso, mas também principalmente com inflamação. Então, hoje em dia, a gente não pode dar significado de saúde somente ao peso. Mas eu tenho pessoas magras que, por questão do metabolismo, por outras questões, às vezes até alguns tipos de doença, a pessoa tem um metabolismo mais acelerado, então ela consome mais energia. Mas se ela come alimentos de qualidade ruim, ela vai ser mais inflamada e ela vai ter mais risco. Inflamação propicia aumentar a placa de gordura nas coronárias, entupimento. A base de uma placa de gordura, que a gente chama aterosclerótica, ela é inflamação. O tecido fica inflamado e ele rompe, e ele forma um coágulo, e ele entope toda a circulação e ele dá um infarto. Então, a alimentação é um dos pilares da gente evitar essa inflamação do organismo. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca para dentro. Não que eu não possa comer, e eu falo por mim, eu gosto de comida, gosto de doce, né? Há algumas que a gente fala besteiras e eu realmente combinei comigo que não comerei. E quando a gente fala também da parte de nunca mais, fica muito pesado. Eu disse, não, não vou mais comer isso na minha dieta. E aí eu coloquei embutidos, esses salgadinhos, né? Mas é dia a dia, é você ir devagarinho fazendo isso. Então, a alimentação é muito importante, por isso que eu comentei, tá? Então, tenham cuidado com isso. E não precisa ser nada muito refinado, não. Mudanças diárias, de fazer um arroz integral, de evitar o consumo de açúcar. Não precisa adoçar um café com leite. Eu posso fazer um bolo e vou reduzir em vez de botar 3 xícaras de açúcar, eu vou colocar metade. Ou então vou usar um açúcar mascavo se eu tiver condições, ou então vou adoçar com uma rapadura. São essas pequenas coisas que é dia a dia. A gente também não é questão de você virar 180 graus e mudar radicalmente. Eu também vi que radicalismo não funciona. Em algumas coisas, assim, você tem que ser autoritário, dizer assim, eu não quero mais essa situação. Ponto, decidiu. E aí você vai fazendo passo a passo para isso mudar. Bom, outro pilar importante, hidratação. Não sei se todos sabem, mas é uma informação bem difundida, isso é verdade, praticamente entre 60% e 70% do nosso corpo é água. A gente tem água por tudo, a gente tem água nos ossos. Se a gente for processar os nossos ossos, 20% a 25% do que tem no nosso osso é água, né? A gente acha que não tem água dentro do osso, tem água dentro do osso. Então, a água, ela é fundamental para tudo também funcionar e para ajudar a desinflamar, para liberar as toxinas. Então, eu preciso me hidratar frequente. Que cálculo que eu posso fazer? E aí tem algumas fontes que falam em torno de 20 a 30 ml por quilo por dia. E aí eu falo de água, tá? Não líquido, refrigerante, suco. É água, tá? Então, vamos supor uma base, uma pessoa tem 70 quilos, eu utilizo 30 ml, tá? Então, 70 quilos vezes 30, 2.100 ml de água. Então, 2 litros de água por dia precisa se tomar. Fora chá, café, isso é a parte.
tá? Evitar também a parte industrializada, suco industrializado, refrigerante. Não que eu não posso tomar? Pode, mas faça um combinado. Durante a semana, aí eu falo, é que refrigerante eu não tomo. Isso já faz há muito, muito tempo. Teve um dos momentos na minha adolescência em que eu tava com peso extremo do extremo do extremo, bebendo muito refrigerante, e eu disse assim, eu não quero mais tomar isso. E eu fiquei 10 anos sem tomar refrigerante. E aí, isso eu tinha uns 15 anos, 16 anos. Então, já faz quase 18, 20 anos. E para te dizer que eu nunca mais tomei, eu tomo pequenas vezes, assim, para reexperimentar, ver se eu gostava. E realmente eu não gosto mais. Coca-Cola eu não posso ver, tem um gosto ruim para mim. O que eu tomo, às vezes, é alguma questão social onde não tem outra questão, algum desses refrigerantes mais brancos, né? Mas senão, para mim, não faz dificuldade nenhuma. E o corpo, ele se adapta. A gente comandando ele, tendo autocontrole, ele vai se adaptando, sim. Então, hidratação é importantíssimo, tá? 30 ml por quilo por dia de água, tá bom? Exercício físico, outro pilar fundamental. E aí, ele, além da parte mesmo de musculatura celular, ele é importantíssimo para a mente. Eu falo também que, para mim, o exercício ele tem o pilar corporal, o pilar mental e o pilar espiritual. Tem dias que o exercício vai ser mais para o corpo, para eu movimentar ele. Vai ter dias que vai ser mais para minha mente, para eu testar a minha responsabilidade, a minha determinação. Tem dias que vai ser para o meu espírito. Que eu não tô por momentos do dia, muitas vezes você não vai estar afim. Hoje é dia, eu tô fazendo essa gravação no dia 8 de julho, quinta-feira. Hoje completa, eu não fiz meu exercício hoje ainda. Hoje completa 200 dias que eu faço exercício todos os dias. No dia 21 de dezembro, eu dei um basta para as minhas desculpas. Um basta para o meu sedentarismo. Eu estava com uma rotina muito, muito estressante, né, à frente da coordenação de uma UTI em São Paulo, uma UTI de média grande porte, onde eu saía de casa às 6:30 da manhã, 15 para 7, chegava depois às 8, 9 horas, com uma filhinha pequena, naquela época a Maitê com 4 meses. E eu estava, antes de retornar ao trabalho, mantendo uma rotina parcial de exercício. Depois, 1 mês e meio, fiquei parada por questão de desculpa. A esteira que tinha em casa estragou, as academias ainda estavam mais fechadas, eu estava mais restrição. Aí, a rotina é muito pesada, e chegou assim, eu não vou mais me dar desculpas. Porque isso é importante para mim. É eu cuidar de mim, é eu assumir a responsabilidade. E eu decidi. E a partir desse dia, eu faço exercício todos os dias. Teve dias que eu saía para caminhar às 5 da manhã, porque a minha esteira estava estragada, a academia não estava aberta ainda, e eu tinha que chegar no trabalho antes das 7. E assim eu fui por 1 mês e pouco. Depois a esteira voltou em casa, fazia em casa, depois tanto eu como meu noivo a gente arrumou outra forma de exercício, e aí vai se adaptando, e você vai encontrando a sua melhor forma de exercício, né? Então é isso, é você ir ali lá, ter responsabilidade e ter dedicação. E não precisa ser nada absurdo. Eu comecei muitas vezes com 20 minutos, 30 minutos caminhando assim, ó, devagar. E vai ter dias que você vai estar mais disposta, vai ter dias que não. Mas faça. Faça que for subir e descer 5 vezes 2 lances de escada. Fazer 3 sequências de 20 abdominais. Faça com intenção, né? É você se propor. Então, eu vou ali colocar a roupa, o tênis e vou fazer por 10 minutos, por 15 minutos esse exercício. E eu vou fazendo devagarinho. Cada um tem seu ritmo. O importante é a gente não parar e ir devagarinho aumentando. Então, o exercício é fundamental. Eu movimento. Com exercício, eu consigo mobilizar uma cascata hormonal onde a insulina, ele é um hormônio produzido pelo pâncreas. Todo mundo já deve ter escutado falar diabetes relacionado à insulina, o pâncreas, né? O pâncreas é um órgão que a gente tem bem no centro do abdômen, no centro mais acima. E ele é responsável por produzir uma série de hormônios, inclusive a insulina, que a gente precisa dessa insulina para quê? Esse é um hormônio que se liga à glicose, que é o açúcar,
como se fosse metabolizar toda a parte de açúcar, carboidrato, ele vira em moléculas pequenininhas de glicose, e essa insulina faz com que a glicose entre para dentro da célula para a célula produzir toda a energia que ela precisa, tá? Então, o exercício, ele faz essa insulina agir melhor. Então, ela é importantíssima para evitar o diabetes, sim. Tem muitos pacientes, e aí mais pacientes jovens, né, que desenvolvem diabetes pelos hábitos alimentares, pela gordura que tem, que a gente fala gordura visceral, a gordura não só do abdômen, mas é que está dentro dos órgãos. A gordura, como eu já falei, ela é um tecido de muita inflamação. E ela produz hormônio também, a gordura, que faz a resistência dessa cascata do metabolismo, a resistência da insulina. Então, não deixa a insulina agir dentro da célula. E o exercício, ela propicia isso também. Ela faz essa melhora dessa relação hormonal da insulina, além de liberar hormônios que nos deem prazer. Então, os estudos mostram, e aí depende da intensidade do exercício. Então, quanto mais intenso é o seu exercício, corrida, eu, por exemplo, faço exercício que é o High Intensity, esqueci o nome, High Intensity Training, é o treino de alta intensidade. Eu faço treinos curtos, de 20 minutos, às vezes varia de 18 a 24 minutos, mas com a minha intensidade lá em cima. E isso faz uma cascata de queima de gordura muito intensa depois. E, e com isso eu consigo já atingir níveis de endorfina. Endorfina é o hormônio do prazer, é o hormônio que nos dá. E tem alguns gatilhos que fazem a endorfina liberar rápido. Por exemplo, chocolate. Chocolate é um meio rápido de liberar endorfina. Então, se a gente quer uma recompensa rápida, então você está cansado, o corpo vai o quê? Ele já está linkado com coisas de comida, principalmente essa parte do chocolate te dá essa liberação de rápida de endorfina. Só que tem as consequências depois. Eu não posso só ficar lidando com chocolate para fazer esse meu acolhimento. Preciso eu me acolher, ter outros meios. O exercício te dá esse meio da endorfina, né? Então, geralmente, em média 30 minutos de exercício moderado, 30 a 40 minutos, você já tem uma liberação boa de endorfina. Se você fizer exercícios realmente de muito alta intensidade, em torno de 20 minutos, você já tem uma liberação boa de endorfina, tá? E agora, falando um pouco em relação à proteção cardiovascular, o coração, ele é um músculo. O coração, ele é um músculo. E como todo músculo, ele precisa ser treinado para ele ficar fortificado e enfrentar as reações que necessitarão na vida ao longo da idade, que é inerente, né? Nosso envelhecimento é algo que a idade, dia a dia, ano a ano, a gente não controla, mas a qualidade, a forma que a gente cuida do nosso corpo, a gente controla. Então, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu falo que alguém, ele é ativo e que eu tenho, ou seja, faz exercício regularmente e que esse exercício promove proteção forte cardiovascular, ele protege o coração, quando eu falo de 30 minutos de exercício de média intensidade, uma caminhada, uma bicicleta, um treino em casa, polichinelo de uma intensidade moderada, abdominais, por 30 minutos. E aí seriam exercícios que fazem aceleramento do coração, tá? 30 minutos 5 vezes por semana, ou então 60 minutos 3 vezes por semana. Então, essa é uma recomendação que a gente usa, tá? De exercício de média intensidade. Quando eu já passo para alta intensidade, eu encurto esse tempinho, mas eu também sei que exercícios de altíssima intensidade por muito tempo, por períodos prolongados, pode dar alguns tipos de cascatas também, de inflamação. Então, tudo é um controle, tudo é um equilíbrio no organismo, tá? Então, o exercício é um pilar importantíssimo. E o outro é o sono restaurador. Então, precisamos descansar. E sono restaurador não tem a ver com tempo, necessariamente. Tem pessoas que com 4, 5, 6 horas se restauram no sono, e tem pessoas que com 10, 12 horas não restaura. É conforme a profundidade do seu sono, e a gente tem níveis, né? Eu preciso entrar no nível REM, que a gente chama. É um nível onde eu tenho as atividades cerebrais, muitas vezes no níveis de pico e remissão, onde eu vou aliviar essas conexões que eu fiz ao longo do dia, onde eu vou fixar minha memória, onde realmente eu vou restaurar essa atividade cerebral. O cérebro é uma caixa de energia.
E ele fica muito dinâmico ao longo do dia, então precisa-se ter um sono restaurador. E aí, para ter um sono restaurador, tem várias coisas. Estímulos sonoros e visuais está intimamente ligado a manter o cérebro muito irritado à noite. Então, para quem tem dificuldade de dormir, o ideal é 2 horas antes de deitar, é ir reduzindo celular, computador, televisão, idealmente 1 hora antes de você, o horário que você se programa para dormir, você não pegar mais esse dispositivo se você tem dificuldade para dormir. E você ir para a cama no momento assim, vou para a cama para dormir. Você pode fazer uma leitura antes, tomar um chá, dar uma meditada, mas não deitar e assistir televisão. Não deitar e pegar no celular. Claro que isso pode acontecer, eventualmente, exceções, não vamos ser algo extremamente rígido, mas para quem tem dificuldade de realmente descansar, isso são coisas simples que a gente já consegue ver uma diferença extrema. Evitar estimulantes depois das 18 horas. Então, café, tem pessoas que são muito sensíveis ao café, chocolate, chás com alto teor de cafeína, então chá mate, chá verde. Então, evitar depois das 18 horas esse tipo de bebida, de estimulante. E o exercício, para quem tem dificuldade de dormir à noite, exercício final de tarde, início de noite uma ótima ação para dar aquela relaxada no organismo. Tá? E aí a gente ter um momento depois do exercício, ele acelera, libera endorfina e depois dá aquele relaxamento. Então, esses 3 pilares são fundamentais, tá? A alimentação, principalmente focando em produtos naturais, evitar industrializado, isso tudo no fim para quê? Para eu reduzir a inflamação. A inflamação é a base da grande maioria de doenças, tá? Hidratação mesmo, para eu fluidificar esse organismo, para eu ajudar o organismo a desintoxicar. Apesar que a gente controla toda a parte da alimentação, eu acabo acumulando toxinas, então eu preciso hidratar. E aí, 30 ml por quilo por dia de água, tá? Exercício, outro pilar fundamental. Fazer uma rotina, comece pequeno, comece com exercício mais leve e vá progredindo. Idealmente, 5 vezes na semana, 30 minutos, ou se você tem um tempo mais restrito, 3 vezes na semana, 1 hora de um exercício médio, tá? Aí é uma caminhada com uma velocidade média. Se a gente está numa esteira, é pelo menos uma caminhada em torno de 5 a 5,5 quilômetros por hora, tá bom? E aí ter o sono restaurador. O tempo vai depender de pessoa a pessoa, mas ter esses mecanismos do sono para evitar esse estresse cerebral na hora de deitar. Então, ir para a cama realmente no momento que você for dormir, evitar bebidas estimulantes, evitar a parte de tecnologia, e o exercício ajuda bastante para dar esse relaxamento. Bom, de um outro pilar que eu considero muito importante, e aqui eu falo do cuidado com a mente, a gente precisa fortalecer a nossa mente todos os dias, a todos os momentos, né? Há sempre muita essa briga entre cérebro e mente. O cérebro, ele é imaturo, ele é um órgão que, apesar da idade, ele não importa se eu sou um bebezinho, se eu já sou um idoso, ele é imaturo. Se eu não, e ele precisa de treino. O cérebro, ele é um órgão muito medroso, ele morre de medo de passar fome, de passar frio, de passar calor, de sentir dor. Então, tudo que ele faz na gente de gatilhos, e claro que isso tem tudo a ver com a forma também como ele recebeu esses estímulos na nossa infância, e a forma que ele aprendeu potencializa ou controla um pouco mais esses medos que ele tem, ele faz isso como uma forma de proteção, né? Porque ele não quer passar de forma alguma necessidade, sair da zona de conforto. Então, eu preciso treinar o meu cérebro. E para eu treinar meu cérebro, isso eu falo por mim, eu preciso fortalecer a mente. E uma das formas que eu encontrei de fortalecer a mente, além de cuidar do meu corpo, porque a gente vai começando, a gente vai cuidando do corpo, você vai vendo alguns tipos de resultado, você vai se sentindo melhor, menos desinflamada, você vai controlando mais a sua mente, fortificando. Mas o autocuidado relacionado à beleza, ela
fortaleceu muito a minha mente. E são coisas pequenas. Às vezes a gente pensa na beleza em alguma cirurgia plástica, algum creme caríssimo. Não, são coisas pequenas. E são ações simples que aumentam a nossa confiança, a nossa autoestima. Por exemplo, o cuidar das unhas. Para mim, cuidar das unhas é muito importante, né? Isso eu falo de um ano atrás, um pouco mais, um pouco menos, perdão, pela desculpa da rotina pesada, estressante, eu deixava de fazer minhas unhas e eu me sentia que a minha energia, ela ficava menor. Só que muitas vezes eu não percebia, então é isso também de você estar atento, o que para você é importante. Por exemplo, eu agora, nesses dias, eu decidi, essas próximas semanas, dar uma desconectada desse ambiente intenso de hospitais, focar em outras coisas que eu descobri que são tão importantes para mim quanto. E eu tô aqui na casa dos meus pais. E aí, anteontem, tava com minhas unhas me incomodando, porque eu acabei não fazendo as unhas essa semana, elas estavam todas descascando. E aí o Sérgio disse, não, mas pra que você vai tirar a unha? Você vai ficar dentro de casa. Não tem por quê. Vai tirar a unha, não, perdão, vai tirar o esmalte. E eu pensei, pois é, né? Ninguém tá me vendo mesmo. Mas aí passou um pouco e veio aí a minha mente, não, é para você é importante estar com as unhas cuidadas, faça o melhor que você pode. Eu não tenho muita destreza em fazer as minhas unhas. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, tirei os esmaltes, limpei direitinho e passei uma base nas minhas unhas. Então, isso para mim aqui é o mínimo que eu considero para me sentir bem. Porque eu marquei unha, eu sei que marquei a unha com a manicure, mas até chegar esse dia eu vou ficar com ela o melhor que eu posso fazer nesse momento. Então, é não se acomodar também. E aí a gente vê, muitas vezes, fazer um delineamento, tirar um excesso de sobrancelha, cuidar um pouco da pele, cuidar um pouco do cabelo, e aí a gente fala muitas vezes de eu pegar uma colega, uma amiga, e dizer, olha, eu gosto de fazer unha, a outra gosta de fazer sobrancelha, ou se eu já não sei, vamos estudar um pouquinho, ver um vídeo daquilo, hoje tem tanto vídeo, tem tanto material de graça na internet, e vamos se fazendo, vamos se cuidando, uma cuidando da outra, nessas coisinhas pequenas. Eu até já comentei no encontro nosso recente, João já deve saber dessa história, eu estava num momento estressante do meu dia, eu tinha que resolver uma burocracia numa agência, um banco. Eu cheguei lá com a cabeça quente, às vezes a gente vai fazendo as coisas meio, né, levando, e lá tinha uma senhorinha, na idade já era mais idosa, simples, 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 mas tão bonita, tão cuidada. Você vê que ela sentia um prazer em estar com ela. Ela estava com uma roupinha simples, uma chinelinha desses couros mais simples, mais limpinho. Dava para sentir que ela colocou a roupinha dela ali lavadinha, passadinha. E ela foi sair na rua, então é importante para ela ter esse cuidado. Ela estava com um brinco vermelho, assim, dava para ver que ela ajeitou, botou um batom. Então ela estava se sentindo linda e ali eu cheguei a lacrimejar na hora. E muitas vezes quando eu relembro e comento a minha emoção, você sentia Deus ali junto com ela. Porque ela estava se cuidando, ela estava se amando. Então são essas pequenas coisas, e muitas vezes assim, então o meu cabelo, vou ver com uma colega que corta o cabelo, ou se possível, eu vou fazer uma hidratação, vejo alguma coisa caseira, vou deixar ele mais sedoso. Então, esses pequenos cuidados. A gente não precisa de coisas grandiosas, a gente precisa de atitudes simples e de ver esses detalhes. E devagarinho vai se aumentando. Então, é ter esse prazer de cuidar da beleza e com isso a gente cuida muito da mente. Então, o que eu estou trazendo para mim foi uma coisa que me fortaleceu muito a minha mente. Esse cuidado com a beleza, onde eu não me sentia bonita. Eu não conseguia, não gostava de falar em vídeo, câmeras, não gostava de tirar foto, porque eu me sentia feia. E aí a gente vai, enfim, se eu se sentir feia, abre um leque grande para muita coisa. Mas uma das coisas que me fortaleceu foram esses pequenos cuidados com a beleza, com a pele, com a sobrancelha, com as unhas, com os cílios. E isso é devagarinho, não é de um dia para o outro, tá? Então isso é uma questão muito importante. E aí, para fechar,
o cuidado com o espírito. Esse eu confesso que é o que eu tô tendo descobertas muito poderosas recentemente. Comentando um pouquinho, eu nunca me senti que essa conexão forte fosse tão real com o pai. Com meus 34 anos, eu não me sentia muitas vezes digna do amor de Deus, por achar que eu não acreditava, por não achar que eu segui um padrão pré-estabelecidos. Minha mãe é de uma religião, meu pai é de outra, e eu não me via em nenhuma. Tentei algumas vezes, outras também. E por não me sentir encaixada, eu acreditava que eu não tinha conexão com o pai, que eu não acreditava nele. E recentemente eu descobri que eu não preciso de um lugar específico, de uma religião. Não que eu sou contra, eu acho muito importante ter esses grupos de união, mas respeitar o indivíduo. Eu sei que para chegar até ele, eu preciso só de mim e dele. É estar aberta, é ter intimidade com ele, é estar aberta a sentir esse grande amor que ele tem pela gente, que ele tem esse grande amor independente dos nossos erros, das nossas atitudes. Ele está sempre ali. O que nós precisamos ser com ele é verdadeiras, de realmente passar aquilo que a gente está sentindo, sem vergonha, porque a gente está aqui para aprender, para evoluir. E ter humildade, e muitas vezes eu ficava receosa de pedir ajuda ao pai. Recentemente, agora, eu ainda tenho. Essa é uma parte minha que eu estou evoluindo, essa é a última que eu estou conseguindo deixar mais forte. De dia a dia, de conhecer a palavra, de ver a importância, de ver o poder e o amor que ela tem, que ele tem por nós. Então, ser verdade, ter a verdade nisso, né? O pai, ele gosta disso, é de intimidade, de que você seja você, a sua identidade, que tem os seus erros, sim, que fazem parte, mas que você nunca fique longe dele, que esteja aberto para sentir o amor dele, com humildade, principalmente com muita gratidão. Então, esses foram os 3 pilares que eu considero do autocuidado. Então, os preceitos lá, a gente revisando, eu ter sempre a responsabilidade, eu ter a dedicação e eu ter o amor. Isso são fundamentais. Eu ter a consciência que o meu corpo é a máquina que eu preciso para fazer o que eu vim fazer aqui, nesse mundo. E eu preciso cuidar dele na alimentação, na hidratação, no exercício, no sono. Fortalecer a minha mente a cada dia, cuidando da nossa essência, da nossa beleza, nas coisas pequenas a gente fica mais forte. Eu achava que era besteira, mas eu vejo que a gente cuidando da gente, a gente cuida do Pai também, a gente cuida de Jesus. Porque Ele vê a gente cuidando da gente, e como nós somos parte do Senhor, é fazer esse amor ficar maior. E a parte do Espírito está sempre conectada a Ele, recarregando as energias, sendo grata, pedindo ajuda, pedindo colo. E é com Ele sendo a nossa verdade, o que a gente é, o que a gente busca. Então, esses 3 pilares para mim são fundamentais do autocuidado. E aqui, só para finalizar, nunca se esqueça que você é única. O seu valor é inestimável. Nós somos importantes como qualquer outra pessoa. Nós temos o nosso valor, o nosso dever, a nossa importância. Então, não se sinta inferior a ninguém. E ninguém é superior a ninguém. Somos diferentes, sim, mas com valor inestimável, todos nós temos. Só você pode realçar a sua linda essência e florescer. Só depende de nós estarmos abertos, decidirmos, nos dedicarmos, sermos responsáveis e estar aberto a sentir o amor de Deus para nos dar essa energia, essa força.
Então ame-se, cuide-se, tenha orgulho de si, das pequenas coisas que você vai fazendo, que você vai ressignificando, que você vai construindo. Tenha orgulho de si. E assim o amor de Deus transbordará. Então é isso, gente, que eu quis trazer para vocês. Isso é muito recente, muito novo na minha vida. Mas eu decidi não mais deixar isso calado dentro de mim. Então, obrigada mais uma vez. Apesar de não estar aí, estou aí com o meu coração e fico disponível, aberto para o que eu puder ajudar. Se surgiram dúvidas, peço que vocês direcionem a mim, a Joelma, pedir para a Joelma passar meu contato, eu fico disponível para responder, para ser junto com vocês, e eu vejo que a união a gente faz, a gente é mais forte quando nós estamos juntas, de poder, com o meu sentimento, com o meu grande amor que eu tenho por Deus, por mim, por vocês, de poder aí agregar, ativar a vocês a descobrirem essa lindeza, essa riqueza que tem em cada uma de vocês. Então, muito obrigada. Um grande beijo.